Olá, tudo bem? Saber interpretar um texto é quase como ter um superpoder, sabe? É uma habilidade que abre portas, não só em provas e vestibulares, mas na vida. E hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar juntos os segredos que moram por trás das palavras. Alguém já parou para pensar nisso de verdade? Um texto é muito mais do que só um monte de frases juntas. É um verdadeiro universo, cheio de intenções, de contextos, de significados que não estão na superfície, sabe? E eles estão ali, só esperando para serem descobertos. Então, vamos começar essa investigação. Para a gente começar essa jornada como detetives de textos, a primeira pista bem, ela é fundamental. A gente precisa entender o que de fato é um texto. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Olha só essa definição do linguista Marcusci, um evento comunicativo. Isso muda tudo, né? Quer dizer que um texto não é uma coisa parada, estática. Não, ele é uma ação, uma interação super dinâmica entre quem escreve e quem lê. E tudo isso é moldado pela nossa língua, pela sociedade e até pela nossa mente. E para que esse tal evento comunicativo funcione bem, ele precisa de alguns ingredientes essenciais. São eles que garantem que uma mensagem seja de verdade um texto que faz sentido e que a gente consegue entender. Cada um desses critérios aí, como a aceitabilidade por quem está lendo e a informatividade, ajuda a construir uma mensagem bem sólida. Mas, para nossa investigação aqui, vamos focar em duas pistas mestras, as principais: a intencionalidade e a situacionalidade. A intencionalidade é basicamente o porquê do texto. Todo autor, sem exceção, tem um objetivo. Pode ser informar, convencer, emocionar. Identificar essa intenção é como achar a chave que abre a primeira porta do mistério, sabe? A gente tem que se perguntar qual é a missão do autor com aquelas palavras. E aqui entra o que a gente poderia chamar de cenário do crime. A situacionalidade mostra pra gente que o contexto é tudo. O lugar e o momento em que um texto aparece mudam completamente a interpretação. Pensa bem, um eu te amo numa carta de amor é uma coisa, já um eu te amo dito com ironia no meio de uma briga é outra completamente diferente, né? E claro, a forma do texto também é uma pista importantíssima. A maioria dos textos que a gente encontra por aí é em prosa, sabe? Com parágrafos, uma estrutura mais direta. Já o poema brinca com versos, estrofes, sons, e isso cria uma camada extra de significado, de sentimento. Só de reconhecer a forma, a gente já se prepara para o tipo de análise que vai precisar fazer. Certo. Agora vamos para a parte talvez mais emocionante da investigação. Aquilo que não está escrito, mas que está lá. A verdadeira arte de ler nas entrelinhas é sobre decifrar os pressupostos e os subentendidos. É fundamental entender a diferença aqui, é crucial. Um pressuposto é uma informação que está escondida, mas para a qual o autor deixou uma pista na linguagem, uma palavra-chave. Já o subentendido, esse depende totalmente da nossa interpretação da situação, e não tem uma marca tão clara no texto. Olha, esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender o que é um pressuposto. Quando o texto usa a palavra foge, ele deixa uma pista bem clara. Ele está pressupondo que o estereótipo comum de um metaleiro é o de alguém que não tem hábitos civilizados. Essa informação não foi dita com todas as letras, mas a palavra foge entrega tudo. Uma pista perfeita. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como a gente aplica isso? Agora é hora de equipar nossa maleta de detetive com as ferramentas certas, com as estratégias de leitura crítica. Esse passo a passo aqui é muito poderoso. Primeiro, comece pelo título. Ele geralmente já revela a intenção do autor. Depois, identifique a estrutura do texto, para entender como as ideias estão organizadas. Aí vem a parte mais importante. Questione os argumentos. Não aceite tudo de primeira. Fazer anotações com as próprias palavras ajuda muito a fixar o que foi entendido. E, por fim, junte todas as peças para inferir o que está implícito, como o verdadeiro detetive faz. Uma parte essencial de questionar o autor é saber identificar quando o raciocínio dele tem uma falha. Encontrar uma armadilha lógica, o que a gente chama de sofisma, é um jeito bem avançado de analisar a intencionalidade do discurso. E olha só esse exemplo, um clássico e até divertido. A lógica, assim, de primeira parece que faz sentido, mas a conclusão é completamente absurda, não é? Esse é um sofisma perfeito para a gente analisar. Vamos pensar um pouquinho. Onde exatamente essa lógica se quebra? As duas primeiras frases são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. A falha está na conexão que foi feita entre elas. Exato, é uma generalização indevida. O argumento pega uma característica em comum,
o fato de ser verde, e generaliza para criar uma identidade que não existe. Ficar de olho nesse tipo de erro lógico torna qualquer leitor muito mais crítico e atento. Protege a gente de ser convencido por argumentos que parecem válidos, mas não são. Então, quando a gente junta todas essas peças, entende o que é um texto, seus ingredientes, as pistas nas entrelinhas e as ferramentas de análise, a gente deixa de ser só um leitor passivo. A gente se transforma em um verdadeiro analista. E a ideia central é essa. Se cada palavra é uma pista em potencial, então ler se transforma no ato de investigação. Com as ferramentas certas, dá para revelar significados que antes passavam totalmente despercebidos. É uma mudança de perspectiva que transforma o ato de ler para sempre. Bom, então fica o desafio no ar. Pode ser numa notícia de jornal, na letra de uma música ou até numa mensagem que acabou de chegar. Qual vai ser o próximo texto que vai ganhar esse novo olhar? Um olhar de detetive. A investigação está apenas começando.